Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje recebemos César Leite, CEO e fundador da Processor, uma das maiores parceiras da Microsoft no país e que se define como uma companhia de nuvem e terceirização de processos de negócios. César Leite também é vice-presidente da Federação. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Tudo bom? Muito obrigado pela presença e obrigado por estarmos aqui para poder falar um pouquinho de tecnologia e negócios. Nós é que agradecemos a sua presença aqui conosco. Participa dessa entrevista nosso colega da Band TV e da Rádio Bandeirantes e Band News, Sérgio Stock. Seja bem-vindo. Obrigado, Osiris. Tá? Como é que o senhor é da área de tecnologia, vice-presidente de uma importante federação, a Federação, ranqueada no país. Como é que está o nosso ambiente de inovação e tecnologia no estado do Rio Grande do Sul? A gente está avançando? Essa pergunta ela coloca uma série de variáveis no contexto, né? O Brasil é um país que é muito bom do ponto de vista da prática tecnológica. O que nós fazemos, por exemplo, na parte de agricultura, o que nós fazemos na área bancária, o que nós fazemos em termos de automação, o Brasil vai muito bem nesse contexto. Daí o ambiente ser favorável são coisas um pouco diferentes, né? As empresas de tecnologia elas têm conseguindo levar um patamar diferenciado de produtividade, mesmo com todo esse contexto e desafios que o Brasil estabelece. Eu diria que na prática a gente tem uma rampa positiva, as coisas estão acontecendo de maneira interessante, consistente, Osiris, mas principalmente o que eu tenho visto é que existe uma enorme oportunidade da gente melhorar a ambiência de negócios, tanto no sentido do ecossistema, do ambiente, de tudo aquilo que conecta com as empresas, quanto as empresas se aproveitarem mais da tecnologia para serem mais capazes, mais produtivas, mais competitivas. Nós vivemos num mundo que cada vez mais tem menos fronteiras, cada vez mais a gente tem as barreiras geográficas caem, né? O conceito na tecnologia não tem essa lógica de fronteiras geográficas ou alfandegárias. Você está usando uma aplicação no seu celular, por exemplo, que ela pode estar instanciada em Madagascar ou pode estar na Austrália. As pessoas que estão lhe atendendo podem estar nos Estados Unidos ou podem estar na Índia. As coisas são muito móveis nesse contexto. E isso faz com que a área de tecnologia tenha que pensar em patamares de competitividade globais e nunca locais. Então, é um ambiente bacana, é um ambiente interessante e que o Brasil ou o Rio Grande do Sul ajudam mais ou ajudam menos, né? Eu entendo que está melhor agora do que estava antes, mas eu entendo que a gente pode fazer muita coisa nesse sentido. O que é melhor para a empresa de tecnologia, para o segmento da tecnologia? É um momento econômico mais difícil, que as empresas precisam se reorganizar, se reestruturar, ou é um momento econômico de pujança, onde está todo mundo indo bem? Eu posso te colocar assim, as empresas de tecnologia elas surfam as duas ondas. Se as empresas estão com dificuldades e precisam de uma forma ou de outra reduzir custos, tecnologia é um negócio bacana porque você consegue fazer mais com menos. Se nós estamos vivendo uma época de crescimento, de desenvolvimento, de avanço, as empresas de tecnologia, de novo, são interessantes porque elas podem gerar um outro patamar de escala, de abrangência e de desenvolvimento para aquele negócio. O que é importante nesse momento é que a empresa não esteja parada no seu modelo tradicional, que ela se repense, que ela reorganize a sua lógica de negócios e possa, com isso, enfrentar os desafios de uma maneira diferente. A competição ela é local, ela é nacional, ela é global, mas ela também é, hoje em dia, transversal. Ou seja, quem pensava, por exemplo, para os hotéis, que os apartamentos seriam, né, em outros modelos de negócio, seriam competidores. Quem pensava que os carros particulares seriam concorrentes do segmento de táxi, de transporte cooperativado, assim vai. Quer dizer, as coisas elas estão tendo uma outra dinâmica, né? E o que está acontecendo através da tecnologia é que ela está aproximando o consumidor do produtor, a camada intermediária, esse middleware que existia antes, de uma forma ou de outra, vem sendo extinto. Então, o que eu poderia dizer nesse sentido, tentando dar uma abrangência para os dois lados da moeda aqui, é que se você não está direcionando o seu negócio para trabalhar com ele e botar a tecnologia dentro dele, você está ficando. É um mundo no qual conecte ou seja desconectado. Não tem muita navegação nesse sentido. Você vai ser muito de nicho se a tecnologia não tiver no seu core. Pegando uma coisa simples, né? Quem não tem hoje um smartphone está fora do mundo, né? Está fora do mundo, porque, veja, nós... Se é que tem alguém ainda que não tem, né? Está desconectado. Está desconectado. Está desconectado, na pura acepção da palavra. Vamos conectar, vamos pensar da seguinte maneira. Há 10, 15 anos atrás, você usava os seus primeiros telefones para falar com alguém. Hoje a coisa que você menos faz num telefone é falar com alguém. Né? É o computador, é o meio de acesso à internet,
é a lógica de transporte, é a lógica bancário, a sua vida passa por esse contexto. Então, para além da lógica de redes sociais e dos fenômenos, né, de estar ali conectado, o fato é que a maioria das pessoas passa um volume significativo do seu tempo diário, tanto pessoal quanto profissional, utilizando essa conexão. Então, as pessoas estão conectadas. Se as pessoas estão conectadas, como os negócios não estarão conectados, né? É uma lógica direta. Se você não usa essa dinâmica, você está, ao natural, começando a se isolar. Dentro desse cenário, passando pelo poder público, como é que se melhora o ambiente para a inovação? Então, a grande questão parece ser a formação das pessoas, né? Mão de obra. Mão de obra. Existe um raciocínio estabelecido de que a pessoa faz o colégio, faz a faculdade ou faz algum tipo de formação profissionalizante, depois algum tipo de especialização, e aquilo tem uma espécie de ciclo e termina. Mas num mundo absolutamente dinâmico que nem nós vivemos hoje, é necessário o aprendizado constante, o que a gente chama de lifetime learning. Isso é uma nova dinâmica, né? Antes as pessoas tinham expectativa de vida de 50 anos, 60 anos, 70, a coisa está aumentando, né? O 100, em função do avanço tecnológico, está sendo para a geração que está nascendo hoje, os novos 60 de quem está aqui, né? Nossa geração. Então, o que acontece é que, para poder lidar com esse contexto de inovação, você tem que ter pessoas num estado dinâmico de aprendizado e você tem que ter um ecossistema que favoreça isso. O que é isso? Conhecimento de algoritmos. O mundo hoje é um grande algoritmo, sobre todos os aspectos. Então, você precisa entender de algoritmos. Você precisa entender de inglês, porque inglês é a linguagem dos negócios. Você precisa ter pessoas que tenham a lógica conectada e que ainda conheçam a especificidade de um determinado segmento ou negócio. Então, não basta você ser um grande agrônomo, você tem que ser um grande agrônomo com conhecimento de tecnologia. Não basta você ser um grande professor, você tem que entender a dinâmica conectada para poder lidar com isso. Não basta você ser um grande programador, você tem que entender o negócio. Então, o que está acontecendo é que a tecnologia está se conectando aos negócios. E, sob o ponto de vista da ambiência, a nossa ambiência tem que lidar com essa dinâmica. Não tem espaço para currículos, digamos assim, engessados e estruturados, que demoram 5 anos para chegar. Tem que começar pela educação básica, né? Já mudar o ambiente na sala de aula. Tudo. Desde o início, nós temos que, dentro do possível, dentro das nossas condições econômicas, propiciar que o aprendizado seja tecnológico, que as pessoas entendam a relevância dessa dinâmica e que insiram isso numa realidade propositiva de construir um novo perfil de profissional no mercado. O jovem está naturalmente conectado, então essa é a parte boa. Já nasce conectado, né? Quer dizer, a criança já está com um computador, né? Tem toda essa dinâmica. O que nós precisamos fazer agora é que isso seja produtivo, quer dizer, que se gere capacidade de agregação de valor a esse conhecimento e que o meio público, a ambiência, entenda essa relevância e crie movimentos para esse sentido. Não só a tecnologia pela tecnologia, mas cada uma das áreas que nos interessa. Quer dizer, a medicina tem que pensar assim, a engenharia tem que pensar assim, a parte da agricultura tem que pensar assim. Todos os segmentos nós temos que pensar ele numa inserção tecnológica. Esse é o mundo que a gente está. Você falou da mudança e sempre que se fala em tecnologia vem a palavra mudança, né? Algo vai mudar, vai avançar, etc. E a velocidade com que se mudam as coisas na tecnologia é fantástica. O que nós podemos projetar para o futuro, ou pelo menos um futuro próximo, né? Em termos de velocidade das mudanças, das inovações e como combinar a velocidade da mudança com a capacidade da economia de absorver isso tudo? A capacidade das pessoas terem dinheiro para comprar produtos e novas tecnologias. Essa pergunta é muito interessante porque ela abre uma miríade de coisas para a gente falar aqui. O primeiro é que isso é visível na nossa realidade, o mundo está mais rápido, né? Quer de um jeito ou de outro você percebe, está tudo mais rápido. Você tem abundância de informação, você tem uma série de coisas que lhe fazem perceber no dia a dia uma realidade completamente diferente do que nós vivíamos há um tempo atrás. Muito bem. Essa extrema velocidade faz com que a gente comece a falar de uma economia exponencial e não mais de uma economia geométrica e muito menos ainda numa economia linear. Então, as coisas têm ciclos e esses ciclos, há 3, 4 anos atrás, nenhum de nós usava Spotify. Hoje em dia, quase todo mundo usa. Até no carro. Até no carro, né? E de repente foi.
né? Nenhum de nós usava, por hipótese, um mecanismo de navegação tipo Waze. Hoje em dia é onipresente. Na verdade, hoje a gente reclama por que o Waze não está no painel do carro. Né? A gente quer mais. Então, você vai consumindo isso e vai utilizando isso. Então, essa é uma primeira questão. Tudo está rápido e você tem que ter essa disponibilidade interna, o seu mindset tem que estar, digamos assim, suficientemente dinâmico para entender que aquele conhecimento, ele é passageiro, ele é efêmero e um novo vai vir e vai complementar. E quando você tiver aquele, vai vir o próximo e o próximo. Então, esse é um ciclo estabelecido. Se você lidar com isso como uma panaceia, como uma crise, você lida mal com isso. Mas se você se permitir e for se adaptando, a coisa vai bem e você vai se aproveitando. Bom, esse é um aspecto desse contexto. Na sequência, a gente tem toda a dinâmica de o que isso significa para a realidade dos negócios, para a realidade das pessoas e como é que elas têm que lidar com isso. Nós estamos entrando numa época no qual 4 grandes tecnologias estão tomando conta da realidade de mercado e que isso vai impactar as pessoas e os negócios e quem se dá bem com isso vai fazer a coisa melhor. A primeira é a computação quântica, nós estamos indo para um patamar de computação quântica. A segunda são energias alternativas, mas em especial a energia solar, está varrendo o mundo. A terceira, que é muito importante, é blockchain, ou seja, todo o contexto cartorial que existem, especialmente em países que nem o nosso, vai cair porque a própria transação contém a autenticação. Vai virar eletrônica. Né? A própria transação se garante, digital. Coisas nesse estilo. Né? E o quarto grande contexto que vem, digamos assim, impactando e que vai ser disruptivo sobre qualquer aspecto é a lógica da inteligência artificial. Então, são 4 grandes frentes de mudança total do jeito que a gente lida com as coisas e os impactos disso no nosso dia a dia. Elas estão vindo num ritmo muito forte e isso vai entrando para tudo quanto é lado. Isso nos leva a uma nova dinâmica de trabalho. Nós estamos acostumados a trabalhar colaborativamente. Nós 3 aqui, por hipótese, vamos discutir sobre, como estamos fazendo aqui, tecnologia, negócios, futuro, Brasil, Rio Grande do Sul. Bom, isso é um contexto e tem uma abrangência. Mas o trabalho está indo para uma lógica de coordenação. Imagina, para fazer um exemplo, a coordenação é quando todo mundo entende a regra e a pratica. Se o trânsito fosse colaborativo, o trânsito seria impossível. O vermelho significa pare no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Convenção internacional. É uma convenção internacional. E essa convenção gera uma certa velocidade, uma certa dinâmica e assim vai. O trabalho também está entrando nessa lógica, para dar conta desse conjunto amplo de variáveis tecnológicas que estão impactando. Então, de um lado, a gente tem as tecnologias novas, a gente tem um trabalho migrando de colaborativo para coordenado, cada vez mais. Nós temos uma necessidade de aprendizado contínuo, estruturado e permanente, dinâmico. A vida toda nós vamos continuar necessitando aprender e não mais por um ciclo. Depois nós temos a questão da interação global. Quer dizer, se alguma coisa, por exemplo, Spotify é sueco, né? Não sei o que é chinês. O outro é norueguês. O outro é norueguês. E você vai indo com essa dinâmica. Então, quanto mais rápido você lida com isso, você entende que os padrões, se são bons, eles se disseminam e você passa a utilizar coisas novas. É um mundo completamente novo. Diferente. E esse mundo é lindo. A gente está conversando com o CEO da Processor e vice-presidente da Federação, César Leite. A gente vai fazer um breve intervalo, já retornamos. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, recebendo o CEO e fundador da Processor, César Leite. A gente está falando de tecnologia. A Processor trabalha com os maiores players do mundo, que é a Microsoft. Como é que é trabalhar com um player tão grande assim, tão tecnológico, tão inovador? Então, uma coisa legal na Processor é que a gente está fazendo esse ano 30 anos de mercado. Não é fácil ser uma empresa de tecnologia com 30 anos de mercado. Se no Brasil ter 3 décadas já é uma coisa complexa. A tecnologia há 3 décadas atrás era outra coisa. A coisa enlouquece. E nós temos tido aí a competência, a capacidade, graças a um grande time profissional, de lidar com tecnologias de ponta. E esse fornecedor, a Microsoft, é um dos nossos grandes parceiros há 25 anos. E tem sido muito interessante, porque na linha do que nós estávamos falando antes... No tempo do DOS... Eles têm conseguido fazer as transformações. O que acontece é que a gente vive, né, ondas tecnológicas, né? E a maioria das empresas, elas não conseguem sobreviver à próxima onda. A Microsoft é uma das poucas empresas que conseguiu fazer a transformação.
a Apple talvez seja um outro exemplo que a gente possa dar de muitas empresa ficaram pelo caminho. As outras vão ficando. Então, como é um mercado altamente intensivo de capital e de resultado, de necessidade de pessoas altamente qualificadas e extremamente dinâmicas, você acaba tendo um ambiente, um ecossistema muito competitivo. O que nós temos procurado fazer enquanto empresa, enquanto negócio e levar para os clientes qual é a dinâmica do mercado hoje? Você precisa enxergar à frente. Nós traduzimos essa palavra e chamamos de envisionar, né, do envisioning americano. Você envisiona, você pensa o que vai acontecer e, a partir daí, gerar ações que revolucionem a produtividade do negócio dos clientes. Porque se você não lidar com produtividade hoje, você está fora. Se alguém começa a processar alguma coisa em 1 minuto e você processa em 5 minutos, aqueles 4 minutos. Se o seu tempo de checkout numa loja é de 5 minutos e, por hipótese, alguém consegue fazer em 1 minuto, você está fora de novo. As pessoas, elas vivem muito hoje, essa é uma das grandes questões da tecnologia. O tempo é um produto caríssimo. E a experiência. Durante muito tempo, durante muitos anos, as principais características que nos levavam a comprar algumas coisas eram as features, as características específicas de um produto. E hoje a experiência ela é mais importante do que propriamente as características do produto. Porque ela gera confiabilidade. Porque ela gera confiabilidade, porque ela gera uma sensação de bem-estar e de atendimento que é relevante. Vamos pegar um exemplo bacana nisso. O mercado de carros, o mercado automobilístico. Dificilmente um jovem entra numa loja hoje para comprar um carro. Mas quando ele entra, porque ele está na Shared, ele vai comprar, a primeira coisa que ele pergunta é como é que conecta, como é que está estruturado. E ele já pesquisou antes. Ele não se preocupa tanto com a potência do motor. Ele não, sabe, são outros atributos. Ele tem um quê de sustentabilidade também, né? Entram fatores muito particulares, subjetivos, né? Isso, não é mais aquela coisa tão assim, bom, o meu tem 150 cavalos, o teu tem 170, mudou um pouco essa dinâmica. Essa dinâmica é muito da experiência. Quando você fala do aprendizado, do ensino, é a mesma coisa. Quando você fala da lógica de trabalhar, nós falamos tanto em informação, em pessoas, e hoje as empresas precisam disponibilizar ambientes que sejam acolhedores e simpáticos e que sejam estimulantes e desafiadores para prender atenção, porque senão o cara está no Spotify, o cara está no telefone, o cara está em alguma lógica qualquer conectado, ele não está ali dentro. Gerar atenção hoje num ambiente tão plural e tão amplo é um enorme desafio. E isso leva a outras realidades. Então, até mesmo a experiência do trabalho precisa ser estabelecida. A Federação está entendendo isso? Está olhando para essa questão toda? Quando a gente fala César Leite enquanto Federação, aí nós procuramos capitalizar isso de uma outra maneira. Ou seja, a Federação tem sido parceira do Rio Grande do Sul e tem sido uma instigadora, uma entidade muito atuante no sentido de fazer as conexões e procurar envolver o meio público, o meio político, para que de uma forma ou de outra ele possa criar um Rio Grande do Sul melhor. Né? Existem tantas oportunidades de melhoria, então a Federação tem se posicionado em determinados momentos como parceira dos governos, em outros momentos como críticas do governo, ou seja, ela tem uma posição equidistante de acordo com a sua avaliação da situação, mas procurando gerar sempre uma visão propositiva. Há uma dinâmica aqui de como nós podemos fazer um Rio Grande do Sul mais adequado para toda a cadeia produtiva, como nós podemos fazer indústria, comércio, serviços, agro, melhores e como nós podemos fazer uma ambiência mais favorável. Quer dizer, não tem mais espaço para um conjunto de coisas que são ditas no dia a dia, como impostos, como movimentos que não geram produtividade, como uma série de coisas que já fazem parte. Essa economia globalizada e tecnológica que nós vivemos e que eu me referia um pouco antes, ela gera uma ambiência talmente competitiva e estruturada que se nós não tivermos um mínimo estabelecido sob o ponto de vista de ecossistema do Rio Grande do Sul, nós estamos fora do jogo. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu diria que a coisa mais importante é que hoje o emprego, a geração de riqueza, ela pode se dar em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que valorizar isso e reter isso. Então, a primeira questão é como você torna este ambiente mais fácil, mais competitivo e mais adequado. Eu não vejo reter cérebros e qualidade profissional. Reter cérebros, reter qualidade, isso significa saúde, isso significa segurança, isso significa meios de transporte. Vamos pegar meio de transporte, é um negócio interessante. O transporte
reduziu a pobreza no mundo, né? Porque as pessoas conseguem vir, conseguem se conectar. O transporte, a melhoria dos transportes no mundo é um dos grandes fatores de redução de pobreza. Um outro contexto é que, por exemplo, a lógica de fome, elas vem sendo reduzida porque a produtividade da geração de alimentos, de produção de alimentos, é cada vez maior. Então, as coisas mais básicas, elas vêm sendo ao natural resolvidas. Não faz muito mais sentido certas coisas. Muito bem. Posto isso, o nosso ambiente agora tem que dar um próximo salto. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de um ambiente saudável juridicamente, né? Nós estamos sempre tentando entender o que está acontecendo. Desburocratização. Desburocratização total. Foco nas possibilidades de geração. Menos litigante, né? Menos litigante. O Rio Grande do Sul é muito conflitante. Nós precisamos, vamos jogar juntos. Ou pelo menos vamos estabelecer uma pauta mínima, né? E nessa pauta mínima, nós vamos discutir do 6º ponto em diante, mas do 1º ao 5º, estamos alinhados, esquerda, direita, centro, né? Então vamos lá. Jogar junto. Falta um pouco esse espírito propositivo e agregativo. Eu vejo muita confusão nesse contexto. E eu vejo muita gente que às vezes tenta se beneficiar dessas desinências, né, dessas idiosincrasias. Tem um espaço legal para o Rio Grande do Sul, porque a nossa formação, a nossa capacidade, a nossa posição é ótima, mas a gente parece que sempre puxa o freio de mão, né, e dá uma travada. O que nós estamos tentando fazer enquanto Federação é viabilizar com que isso seja melhor e cobrar das pessoas, ser efetivo em relação a isso. Responsabilizar o empreendedor no que ele precisa ser responsabilizado, responsabilizar o meio público no que ele precisa ser afrontado, e nós temos usado muito para isso o Tá na Mesa. O Tá na Mesa é o nosso encontro tradicional, nas quartas-feiras, e nós temos procurado fazer uma pauta muito ampla para debater os principais temas da sociedade gaúcha e brasileira. Então, nós temos trazido política, economia, tecnologia, agro, cultura, é uma miríade de temas para a gente poder enfrentar eles, estabelecer uma opinião mais embasada, parar de trabalhar com achismos e trabalhar com informações verdadeiras e olhar de verdade para um presente e futuro melhor do que nós temos hoje. César Leite, parabéns por fazer parte do Rio Grande que dá certo, pela Processo e também pela Federação. Obrigado pela presença Muito obrigado para vocês, um ótimo trabalho por nós. Obrigado, Sérgio Stock, pela presença conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.